atenção para as opiniões impopulares. Talvez eu esteja um pouco atrasada nesse rolê de Orgulho e Preconceito, né? Para ler o livro eu tô atrasada aí alguns séculos e para ver o filme alguns aninhos, mas agora eu consegui ler o livro e ver o filme e Orgulho e Preconceito merece um vídeo livro versus filme. E aí, aceita tomar esse café comigo? Para quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tal um Café? Quero começar avisando que esse vídeo vai conter alguns pequenos spoilers e que a minha análise livro versus filme nunca elege um que é melhor que o outro. Eu acredito que cada mídia tem os seus limites, tem as suas necessidades e por isso eu analiso cada uma delas particularmente. Dito isso, vamos a Orgulho e Preconceito. Quem me segue lá no Instagram e leu a minha resenha viu que eu não gostei do livro. Tá, não gostei é forte, eu achei ele enfadonho. E eu posso explicar os motivos para isso, né? Tudo acontece muito devagar. E a Jane Austen, ela não focou só na narrativa principal, né? Que seria a Lizzie e o Darcy. Ela deu muita importância às outras histórias. E às vezes até deixava essa narrativa principal, né? De lado. Essa foi a minha opinião pessoal sobre o livro. Apesar disso, é possível a gente ver, né, durante a leitura, o estilo da Jane Austen ser construído ali. Fluxos de pensamento, grandes descrições de cenários e ambientes. E eu acredito que se eu ler novamente agora, depois de ter assistido ao filme, eu aproveitaria muito mais a leitura, porque a adaptação ela é tão boa que eu posso dizer que ela é até complementar ao livro. Tanto as roteiristas Emma Thompson e Deborah Moggach, quanto o diretor Joe Wright fizeram uma adaptação maravilhosa dessa história. A ponto de que, se Jane Austen estivesse viva para assistir esse filme, ela teria ficado emocionada sim com essa adaptação. Tornar um livro um filme, né? Fazer a adaptação de um livro não é uma tarefa fácil. Principalmente se é um clássico como é Orgulho e Preconceito. Você tem que escolher as partes certas para tirar da história e as partes certas também para manter, né? Se você acaba tirando uma coisa errada, vai tudo por água abaixo. E eu acho que é justamente por isso que o filme me encantou tanto, né? Ele tirou aquelas partes que eu falei que seriam enfadonhas, né? Que não fazem parte dessa narrativa principal. Não tirou por completo, mas pelo menos resumiu o máximo, né? Por exemplo, a história, né? Todo aquele tempo que a Lizzie passa com o Wickman, que foi super resumido. E até mesmo a viagem a Pemberley, que foi resumida também. E como transformar, né, todos os fluxos de pensamento, todas as descrições da Jane Austen de palavras para audiovisual, com planos longos, planos abertos, contemplativos, além de uma direção de atores maravilhosa e cenários muito bem montados. Lídia! Kitty! Eles tinham dinheiro para fazer o filme e usaram do dinheiro que eles tinham muito bem. Quando você vê a propriedade dos Bennet, você fala, nossa, mas isso é muito grande, né? Eles
são muito ricos. Mas aí, logo depois, né, de algum tempo, mostram a propriedade dos Bingley. E aí você consegue ver a diferença social e a diferença econômica que existe ali. Por isso que eu considero o filme complementar à leitura do livro, porque a realidade retratada, né, por Jane Austen no livro, ela é muito distante da realidade que a gente conhece, da realidade que a gente vive hoje. Quem já está acostumado a ler romances de época, a estudar sobre isso, né, gosta de saber mais sobre a história da Inglaterra, da Europa antiga, já vai ter mais facilidade de imaginar, de entender tudo que está acontecendo ali. Inclusive a demora, né, para acontecer as coisas. As cartas demoravam dias e dias para chegar. Às vezes um acontecimento do livro é narrado cronologicamente contando estações do ano, então demoraram meses para acontecer. Mas quem não está acostumado a romances de época, fazer essa leitura às vezes fica até mais distante do que ler uma ficção científica ou uma distopia, porque nesses outros dois gêneros, pelo menos tem uma explicação ali dentro do livro, né? E é claro que em Jane Austen não vai ter explicação do que acontecia na época, afinal é contemporâneo a ela, né? Ela não tem que explicar. Na época viviam isso, mas hoje é bem distante da nossa realidade. Resumindo, assistir ao filme me ajudou a compreender a realidade que se passa essa história, e isso foi muito positivo para mim. Essa é uma história que eu diria para as pessoas assistirem ao filme e depois lerem o livro, por exemplo. Claro, o filme ele não se basta sozinho, né, para compreender e conhecer tudo que é Orgulho e Preconceito. Por isso, seria necessário ler o livro depois. Mas o caminho contrário, para quem não é acostumado a romances de época, também é muito válido. E eu não vou adentrar muito aqui nesse ponto, mas eu não posso deixar de falar do trabalho incrível de atuação, a escolha dos atores, a direção de atores e a própria, né, atuação deles. Não, foi um trabalho maravilhoso, impecável. Se você gostou desse vídeo, já deixa sua inscrição por aqui. Eu tô sempre falando de filmes, de livros, de narrativas de uma forma geral. Então eu tenho certeza que você vai gostar dos meus conteúdos. E também deixa o seu like. Isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para pessoas que têm gostos parecidos com os seus. E se você quiser comprar o livro de Orgulho e Preconceito, eu vou deixar 2 edições aqui na descrição para você escolher a que você mais gosta. E se você quiser assistir o filme, ele está disponível na Netflix. E a gente se vê na próxima.